que recebeu essas normas? Porque eles precisavam de orientação. E assim se passou 1.500 anos após Moisés, veio nosso querido Jesus. Jesus também, ele veio para trazer essas normas. Por que precisou disso? Porque foi se perdendo com o passar do tempo, né, aquela disciplina em torno das normas que haviam sido passadas para Moisés, os 10 mandamentos. Mas ele não veio modificar. Ele mesmo nos fala em Mateus que ele não veio destruir a lei ou os profetas, quer dizer, aquilo que os profetas tinham dito. Ele não veio destruir, mas dar cumprimento. Por quê? Porque estavam se perdendo na questão religiosa. Tudo que eu falei para vocês até agora, ele tem algo em comum. E o que é? É o conhecimento. Em todos esses casos, o conhecimento mudou a maneira de se ver as coisas. De como que se entendia determinado processo, determinada filosofia. E a partir daí, a humanidade tomou um avanço, uma evolução enorme. Na religião também, que Jesus veio, trouxe a sua mensagem, mostrou qual que era o caminho correto e sintetizou esses 10 mandamentos em apenas um, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós podemos chamar isso tudo de lei do amor. Mas Jesus sabia que esses mesmos problemas que foram enfrentados antes de Moisés, depois de Moisés, iriam ocorrer novamente. E o que ele faz então? Ele pede um outro consolador ao Pai. E que ele diz que esse outro consolador que fique eternamente convosco. Então aí a gente já vê que não poderia ser a figura de uma pessoa. Porque quem aqui, nesses corpos físicos, tem vida eterna? Tem uns heróis, né, que chegam aí uns 130, tem uns que querem chegar, mas a realidade é que chega um determinado momento e o corpo físico não consegue mais sustentar a vida. Então, com certeza teria que ser uma filosofia. E ele fala ainda, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Quer dizer, não é palpável, não é de que nossos olhos físicos possam enxergar. E que não consegue conhecer porque não enxerga. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Aqui um grande detalhe. Ele falava para o povo da época, quem sabe nós mesmos lá estávamos, e ele fala que esse povo conheceria. Como que esse povo conheceria tanto tempo depois? Porque ele estava aqui nos falando da reencarnação. E ficará convosco e estará em vós. Como que algo pode estar em vós? Novamente, só pode ser algo que não seja físico, que não seja humano. Daí ainda fala, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus deixa claro que ele não ensinou tudo e que a sua mensagem seria deturpada. Por que ele não ensinou tudo? Porque conforme ele fala para seus discípulos, o povo daquela época não estava preparado. E os apóstolos ainda falam, mas a nós foi dado conhecer. E Jesus falou, porque vocês já podeis compreender, mas eles ainda não. E mesmo assim, os apóstolos, apesar do grande trabalho que fizeram, da divulgação do evangelho, também tinham as suas limitações na compreensão dos ensinos do Cristo. Esse texto ele está em João e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6.
Então, em 18 de abril de 1857, formalmente, né, surge a doutrina espírita na codificação de Allan Kardec. E a doutrina espírita, ela se adequa perfeitamente à mensagem do Consolador. Então, ela é esse Consolador prometido. Ela é uma filosofia, ela pode ficar eternamente conosco e dentro de nós. E ela demonstra tudo aquilo que Jesus não pôde nos explicar na época, ela agora explica. É a chave para o entendimento da mensagem do Cristo há praticamente 2000 anos atrás. E a gente vem estudando e aprendendo, então, que a doutrina traz esse conhecimento para nós. Então vejam que a chave entre todas essas situações que eu coloquei, inclusive no aspecto religioso, tudo depende do conhecimento. E as demais ciências, né, que progrediram também, estão tudo atrelados a essa palavra chamada conhecimento. E essa palavra, conhecimento, ela está muito atrelado à palavra verdade. Porque o conhecimento, ele vai nos levar à verdade. Tanto que Jesus nos fala, e agora a gente pode entrar no texto do tema da noite mesmo, em João capítulo 8, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus nos fala que nós devemos conhecer a verdade. Mas como que nós devemos conhecer a verdade? Através do conhecimento. O conhecimento, ele vai nos demonstrando as verdades relativas aos diversos assuntos da vida. E na questão religiosa, ela é fundamental também para que nós entendamos qual é o caminho que nós devemos seguir no nosso processo evolutivo. O nosso processo evolutivo, ele depende que nós conheçamos a verdade. É preciso destacar algumas coisas. Primeiro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Kardec nos fala que a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, parcial e proporcionada ao seu adiantamento. Quando nós recebemos uma luz muito forte em nossos olhos, nós conseguimos enxergar aquilo que está à nossa frente? Por exemplo, entramos num quarto extremamente escuro e acendemos uma luz muito forte. Nós conseguimos ver imediatamente o que está ali? Não, nós somos cegados por ela. Então, o conhecimento, quando ele está além do nível de compreensão nosso, são palavras que se perdem ao vento. Por quê? Porque a gente não consegue compreender e desiste daquilo. Nós simplesmente desistimos. Assim foi nas épocas passadas. Jesus veio dar andamento às leis, às 10 leis dos mandamentos, 1.500 anos depois. Por quê? Porque o povo naquela época estava preparado para receber mais. E depois, quase 2.000 anos depois, veio a doutrina espírita trazendo um leque de conhecimentos que o Cristo não pôde passar ou deixou sobre veladamente nas parábolas, para que as pessoas pudessem ficar pensando sobre essas parábolas, que são histórias com fundo moral, ensinando às crianças da época que nós éramos crianças espiritualmente falando. E quando nós chegamos a um nível de maturidade espiritual, a maturidade
Digamos que nós estamos entre a adolescência e de sermos adultos espiritualmente. Ele manda a doutrina espírita, que ela traga novos conhecimentos, como também faz relembrar tudo aquilo que o Cristo disse. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nada mais é do que o Evangelho do Cristo, na sua pureza integral. Por quê? Porque esse Evangelho ele foi deturpado com o passar do tempo. Então ele traz mais coisas, relembra o Evangelho do Cristo, aquilo que ele passou na sua essência e na sua pureza. Mas esse conhecimento ele tem que ser dado aos poucos, para que nós tenhamos a capacidade de compreender. E mesmo hoje, na nossa época, muitos irmãos ainda não conseguem compreender os ensinamentos que vêm com a doutrina espírita, mas faz parte do processo evolutivo. E assim, o importante é que as pessoas, independente da religião, vivam a verdade que aquela religião traz para eles. Que nós nos sintamos bem na religião que nós estejamos, mas que realmente procuremos vivenciar essas religiões. Isso é o importante. Então, esse ensinamento ele vem aos poucos. E a doutrina espírita deixa muito claro, os espíritos nos relatam que ainda há mais. Mas nós não podemos compreender também. Uma ideia, uma pálida ideia, é que se nós pararmos para analisar o conhecimento chamado humano, como que nós podemos entender algumas ciências que existem, né? Que nem eu falei da parte quântica, física quântica. Como que nós podemos, quem que conhece física quântica assim profundamente? Ou tem um grande conhecimento? Né? Normalmente quando chega e fala para nós, começa aqueles grilinhos na cabeça, né? Aqueles cri, 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 porque a gente não entende. Faz parte disso. Mas nós entenderemos, quem sabe daqui quanto tempo, né? Uma outra questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de verdade, da verdade, que muitas vezes foi mensagens diretas do próprio Cristo, né? Ele nos diz, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Isso é o mais importante, além de tudo. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então veja a instrução que ele nos dá para que nós procuremos o conhecimento, que nós nos instruamos, sem esquecer o amor. Porque o conhecimento sem amor vira prepotência. Mas veja que interessante. Ele não fala, no Espiritismo encontram-se todas as verdades. Ele fala, no cristianismo. Quer dizer, na mensagem do Cristo se encontram todas as verdades. E essas deturpações que ocorreram nesses períodos, foi deturpações por causa dos homens. São erros humanos. Erros com intenção, sem intenção, por entender mal, por traduzir mal, uma série de coisas que no momento não nos convém analisar. Senão a gente ia ficar até amanhã cedo aqui. Muito bem. Fazendo essas colocações, nós podemos entrar na análise desse evangelho. A primeira parte ali, se vós permanecerdes na minha palavra. Eu vou analisar uma parte dele, porque se a gente for analisar tudo, no estudo nós levamos 1h30 e faltou tempo para analisar todo. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, primeiro, a palavra persistir, né? É um preceito de conduta, útil à reestruturação da vida. Porque o que acontece? Em qualquer questão
da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, se a gente não persistir, qual que vai ser o resultado? O resultado é que nós vamos desistir e nós não vamos adiante, seja ele com o conhecimento, seja ele, de repente, na montagem de um equipamento, no desenvolvimento. Todas as grandes descobertas não foram feitas da noite para o dia. A persistência foi a chave. A famosa do Thomas Edison, né, o inventor da luz, né? Não da luz, né, da lâmpada elétrica. E que ele errou quase 1000 lá e ele falou, descobri 1000 formas novas de não fazer. E ele persistiu e conseguiu atingir o objetivo dele. Então, Santos Dumont, né, imagina se ele tivesse desistido, né, no início. Até que ele insistiu até que ele conseguiu fazer a primeira máquina que voou sozinha sem precisar de impulso. Ela voou por conta própria. Então, a persistência no entendimento do Evangelho do Cristo é fundamental. Por quê? Porque nós vamos estudar uma vez. Vamos ter uma pálida ideia. Nós vamos estudar uma segunda vez. Começamos a compreender uma terceira, uma quarta. E assim, a cada vez que nós estudamos, nós colocamos no nosso ser uma camada de conhecimento. Quando a gente for analisar o mesmo texto, o mesmo parágrafo, no estudo seguinte, nós já vamos ter um conhecimento de base que vai nos permitir dar um salto maior na compreensão da mensagem. É assim que se faz o conhecimento até que chegue na verdade absoluta. Quer dizer, aquela verdade que não há mais o que descobrir. Que, aliás, a mensagem do Cristo é uma mensagem atemporal. Por quê? Porque ela é a verdade absoluta, é a verdade plena. A verdade está ali nas palavras do Cristo. Mas nós precisamos desfolhar, nós precisamos descobrir. E isso não é 4, 5 anos de estudo que nós vamos conseguir. O espírita está sempre estudando, está sempre procurando estudar mais e mais. Por quê? Porque a cada estudo que ele faz, aprende-se um pouco. Outra questão nessa parte do texto nos fala da minha palavra. O que é a minha palavra? A palavra de Jesus, né? São os ensinamentos do Cristo. Quando ele fala a minha palavra, ele não quer dizer, é porque eu estou falando. Não. É o ensinamento, quer dizer, ficar nos ensinamentos do Cristo, nas orientações que o Cristo traz nos seus textos evangélicos. Ah, mas, será que a gente pode crer nesse cara? Veja, a questão 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam Jesus como guia e modelo da humanidade. E ele não deixou, na sua passagem, ele não deixou de nada que pudesse denegrir a imagem dele. E aqueles que já tiveram um contato um pouco maior com esse evangelho de luz, sabem muito bem o quão bom e o quanto bem faz para as nossas vidas. Tantas coisas, tantos problemas da nossa sociedade atual, se fossem seguidos os ensinamentos do Cristo na sua pureza, nós não teríamos a violência, não teríamos a fome, a sede, a ganância e tantos outros maus atributos do ser humano que a gente vê na sociedade atual. E lá no Evangelho está escrito como agirmos. Ele chega a dizer para amar os nossos inimigos. Se já é difícil amar os nossos próximos, nossos familiares, imagina o Cristo vir falar para amar os inimigos. Pessoas céticas, quando olham que Jesus fala de amar os inimigos, eles falam, esse cara é louco, psicótico.
Mandar amar um inimigo, o cara matou alguém da minha família. Mas aí que está a questão do crescimento, da evolução. Como diz aquele ditado, violência gera violência. E uma questão muito importante que, quando nós persistimos nesse caminho do Cristo, nós assimilamos, porque lembre que Kardec falou que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, o que é a nossa educação? A nossa educação é uma repetição de normas, de ensinamentos, para que nós assimilemos. Se os nossos pais não tivessem insistido conosco quando nós éramos pequenos, a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, nós seríamos aquele grosso, como se diz, né? Que passa, não dá bom dia para ninguém, não dá boa tarde, não dá boa noite. E ainda ia questionar, né? Que a pessoa chega, bom dia por quê? Mas os nossos pais incutiram hábitos em nós desde pequeno. Agora eles falaram uma vez e nós já aprendemos. Lembre-se que Jesus falou e nós estamos 2000 anos aqui ainda renitentes em aceitar as mensagens do Cristo. Imagina uma encarnação com o pai e com a mãe, se nós ia dizer bom dia por causa de uma vez só. Mas não, era aquela insistência. Foi uma educação meio forçada? Foi. Mas foi bom. Mas esse é só um exemplo. Em tudo, as próprias virtudes que nós desenvolvemos é um hábito adquirido. De ajudarmos, de sermos pessoas tolerantes, pacientes, são educação, são hábitos que nós adquirimos, que chega a um ponto tal que a gente não pensa para fazer o bem. A gente não pensa, olha, eu tenho que ser paciente. Não, você já é paciente naturalmente, porque faz parte do nosso ser. Então, ele renova o nosso psiquismo e imprime valores edificantes, valores, virtudes boas em nosso ser, em nossa alma. É isso que o Evangelho do Cristo faz com nós. E seguindo para a parte, talvez principal do texto, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. A gente simplesmente ouvir, entra no ouvido, sai no outro, não adianta. Nós precisamos assimilar. O que é assimilar? É colocar isso para dentro de nós. Colocar isso no nosso ser. Na realidade, se a gente for aprofundar um pouco, é desenvolver o que tem dentro de nós. Porque as virtudes estão dentro do nosso ser. Mas elas precisam ser lapidadas. Então, esse conhecimento que vem externo, ele aciona dentro de nós as virtudes que nós temos a serem desenvolvidas. Então, conhecer significa assimilar. Esse é o verdadeiro sentido de conhecer a verdade. É assimilar aquele conhecimento. E na doutrina espírita não é uma assimilação cega, não é a fé cega, é a fé raciocinada. Como que nós assimilamos esse conhecimento? Nós recebemos o conteúdo, seja lendo, seja estudando num grupo de estudo, e nós analisamos aquilo. E nós, então, concluímos que aquilo é uma realidade, que aquilo é uma verdade. Nós nunca vamos botar para dentro do nosso ser se nós não tivermos a verdadeira consciência de que aquilo nós encaramos como uma verdade. Por isso que existe tantos irmãos das diversas religiões do mundo
que não têm uma fé segura. Porque eu sou da religião X, mas eu não acredito em tudo que eles falam. Então, se eu não acredito em tudo aquilo que a minha religião coloca, eu não consigo vivenciá-la. Por isso que a doutrina espírita precisa do raciocínio, para que nós possamos entender, porque o ser humano, ele só assimila se realmente ele compreender isso como uma verdade. E por que as nossas dificuldades, né? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam assim: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então as provas, as dificuldades que nós passamos nessa vida, são tudo ensinamentos, são aprendizados, baseados nas nossas vidas passadas e daquilo que nós necessitamos aprender. E nós encaramos como um mal. Mas não é um mal, é um remédio amargo para nos frear, para evitar que nós continuemos deslizando dos mesmos erros de milhares e milhares de anos. Que eu comentei com vocês, 2000 anos depois do Cristo, e nós estamos aqui, reencarnando ainda. E agora nós começamos, então, a realmente compreender e assimilar os ensinamentos do Cristo. Então, por mais que essas provas possam ser doloridas, possam ser, às vezes a gente se sentir assim, desprestigiado por Deus, não é a realidade. Quando nós compreendemos como que funciona a justiça divina, nós passamos a compreender aquilo que acontece à nossa volta. Não quer dizer que não doa. Porque muitas vezes, se não doesse, a gente não assimilaria. Ah, então a gente só evolui pela dor. Nós podemos evoluir pelo amor. A dor é uma opção nossa. Se nós tivéssemos assimilado os ensinamentos do Cristo há 2000 anos atrás, a gente não estaria sofrendo. Nós talvez estivéssemos nesse mundo fazendo um trabalho grandioso, missionário, como muitos exemplos, né? Nós vimos pelo mundo das diversas religiões, inclusive de pessoas que não tinham religião, se diziam ateus, mas faziam um trabalho cristão maravilhoso. Então, não é só pela dor. Pelo amor, também podemos evoluir. E seria muito bom que fosse assim. E na questão 118, né, ele nos diz que concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, quer dizer, o conhecimento, que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, quando a gente conclui a prova, a gente tira um conhecimento daquela prova. E se nós analisarmos na nossa vida, se não aconteceu conosco, nós vimos outras pessoas relatar para nós que, a partir de um acidente, um problema que teve na sua família, eles passaram, então, mudaram a sua vida, mudaram a sua atitude diante da vida. Isso é aprender com a prova que passou. Esse é o aprendizado. Então, nos fala no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel, que conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes, lapidações, né, apurando esses sentimentos. Observa desse modo
a tua posição diante da luz. Perceber o sentido da vida. Para nós, seres humanos, ele é fundamental. Porque, às vezes, nós estamos vivendo de uma forma autômata. Aquela forma robotizada. Mas no nosso íntimo, nós temos a vontade de saber qual que é o sentido da vida. E a doutrina espírita, trazendo essa luz sobre os ensinamentos do Cristo e sobre o seu evangelho, nos demonstra justamente essas questões que afligem a humanidade. Quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Por que aqui sofremos? Com a doutrina espírita, nós conseguimos compreender essas respostas que inúmeros filósofos da humanidade não conseguiram responder. Por quê? Porque faltava essa chave. A doutrina, por exemplo, nos mostra uma nova visão de Deus. Eu considero, talvez, o ensinamento mais maravilhoso da doutrina espírita. Porque não é aquela visão do Deus rancoroso, do Deus imperfeito, de um Deus que no dia que está de mau humor, ele joga as pessoas numa condição material assim, paupérrima, com tanto sofrimento. Um Deus realmente que ele, quando está de bom humor, faz pessoas quase perfeitas. Um Deus que foi capaz de errar em fazer um anjo. O anjo decaído é um anjo imperfeito. Como que Deus errou? Mas principalmente esse Deus cheio de imperfeições humanas. Voltaire, um filósofo francês, ele falava que ele não cria no Deus que os homens criaram, mas sim no Deus que criou os homens. Por quê? Porque esse Deus que nós por tanto tempo tivemos, essas concepções humanas de imperfeições nele, é um Deus antropomórfico. Quer dizer, é um Deus criado à imagem e semelhança dos homens, quando deveria ser o contrário. E nós colocamos, como a gente tem uma dificuldade imensa de compreender o que é Deus, que é Deus, como põe Kardec na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós pegamos e puxamos Deus para baixo. Damos a ele uma forma humana, só que junto com a forma humana, nós colocamos nele as nossas imperfeições. E a visão que a doutrina espírita nos traz é de um Pai amoroso, soberanamente justo, bom, a inteligência suprema, uma justiça perfeita, que jamais nos condenaria a um inferno eterno de sofrimentos por erros que cometemos numa vida terrena, de uma média aí de 75 anos no Brasil, sendo que às vezes somos colocados desde a infância em condições terríveis para desenvolver o nosso ser. Não, tudo tem o porquê. Mas a visão desse Deus, quando nós assimilamos desse Deus soberanamente justo e bom, a nossa vida se transforma. Porque aí a gente começa a compreender um pedacinho da unha da essência divina. Não sei se dá ainda essa unha, mas vamos dizer que sim. Nós começamos a compreender que a essência divina é amor. A doutrina também nos mostra da pré-existência e sobrevivência da alma. Quer dizer, nós não fomos criados nessa vida
E também não vamos acabar quando a nossa vida terrena terminar. Nós já existimos, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, espíritos. Passamos por diversas fases, mineral, vegetal, animal, até chegar na fase hominal, que é a fase que reencarnamos em corpos físicos do que nós chamamos hoje de seres humanos, os homens. Mas, quando a vida acaba do corpo físico, o ser continua. Continua a existir aquele ser com a consciência que ele tem, com todo o conhecimento, com toda a bagagem que ele leva dessa vida. Ele não leva dinheiro, posses, status, mas leva a bagagem moral, a bagagem de conhecimento junto de si. Ah, mas aí acabou. Isso seria injustiça divina também. Porque imagina aquele ente querido, nosso familiar, que de repente parte. Ah, a vida continua, mas eu nunca mais encontro com ele. Porque ele tem que, se ele foi bom, ele tem que ficar numa vida ociosa de uma contemplação eterna divina para um Deus com ego inflado. E não é a realidade. Ou senão, se não foi tão bom, vai para o inferno. No meio do caminho colocaram um purgatório, que não existe na Bíblia original. Mas foi colocado um purgatório para ser um passo do meio. Então, a doutrina nos traz a questão da comunicabilidade dos espíritos. Eles são seres conscientes, são seres vivos que retornam ao plano espiritual. Cada um vai voltar para um nível dependendo dos seus atos na Terra. Mas um dia todos vão poder realmente se encontrar com os seus entes queridos. Seja durante a emancipação pelo sono, seja do contato, no apoio àquela família que ficou, ou numa próxima vida, mas todos vão poder se encontrar e eles se comunicam. As pessoas falam, ninguém voltou para falar nada. Pergunta para Chico Xavier. Chico Xavier escreveu milhares de cartas consoladoras de entes queridos, sendo que a maioria dessa foi reconhecida pela família. E famílias que nunca Chico tinha tido contato. Muitas, inclusive, foram feitos exames grafológicos da assinatura ou da letra e se constatou que era realmente daquele ser. Como também identificaram por questões familiares que aquele ser que partiu não teria como saber, muito menos Chico. Então, eles se comunicam com toda certeza. Nos fala também da pluralidade das existências, das diversas vidas, as reencarnações, que nós sofremos a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter que trabalhar isso numa próxima vida. Se as coisas boas, as coisas ruins, tudo vai formando aquele ser na sua essência. E nós, então, em vez de irmos para o inferno, Deus é tão bom que Ele pega e nos dá uma nova oportunidade. E não é uma ou duas vidas, gente. Nós somos espíritos milenares na forma hominal. Somos espíritos milenares. E continuamos errando. Mas que bom que estamos começando a despertar. Para que possamos fazer essa contabilidade com mais créditos do que débitos. E ainda, para mostrar que Deus não é fútil nas suas criações, a doutrina nos mostra que todos os mundos criados, e são centenas de milhões
de galáxias. Galáxias com centenas de milhões de planetas. E todos têm um fim útil na obra da criação. Deus não faz nada inútil. Como se imagina que fez esse céu, esse universo maravilhoso para contemplar aos nossos olhos. Quando na realidade, a obra toda de Deus, ela tem utilidade. Nós não conseguimos compreender. É lindo, maravilhoso, mas nós não conseguimos compreender. Isso eu estou falando que nós chamamos de macrocosmos. E o microcosmos? Quando nós olhamos para dentro do microscópio e vemos aqueles seres infinitamente pequenos, funcionando assim como esse universo grandioso, esse microcosmos funcionando numa lei de equilíbrio perfeita, absolutamente perfeita. E o que nós vamos dizer do Criador? Que Ele é perfeito. E Ele nos dá essas oportunidades de tempos em tempos recebermos esses trabalhadores do Pai Maior, para que nos tragam instruções, para que nos tragam mais conhecimento, para que nós possamos realmente despertar para as realidades da vida. E despertando para essas verdades, nós nos libertamos como espíritos. Compreendemos que somos feitos de amor. E voltaremos para o seio, mantendo a nossa individualidade, para o seio do Pai, com todo esse amor, quando assim o desenvolvermos em nós. Então, para conseguir isso, nós precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer a nossa intimidade. Porque ninguém consegue mudar algo em si se não tem a consciência de que tem aquele desvio de moralidade. Então, conhece-te a ti mesmo. Dizia um sábio da antiguidade, na questão, na doutrina, no livro dos Espíritos, eu não consigo ver aqui, questão 919. Nós vivemos a época do conhecimento interior. É essa época que nós estamos agora. Tudo o que nós estamos vivenciando, já há um tempo, mas agora se acentuando, culminando nesse momento com a pandemia, tudo visa fazer com que nós nos voltemos para nós. Para que nós reflitamos sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, como que temos agido diante do nosso próximo. Nós temos respeitado as leis divinas, leis da natureza. Nós temos procurado pensar nos ensinamentos do Cristo, como que nós aplicamos isso em nossas vidas. É essa reflexão e que, mesmo com toda essa conturbação, com toda essa dificuldade, muitos ainda estão fechados a essa visão que a espiritualidade está lhe dizendo: abram os olhos, meus irmãos, abram o coração. Nós estamos aqui para amparar em nome do Pai Celestial, mas nós continuamos fechados, arraigados no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E Ele está ali. Deus, através de Jesus, está ali com as mãos estendidas para que realmente nós façamos brilhar a nossa luz. Essa luz que será o tecido que construirá a túnica nupcial. Essa túnica nupcial que será costurada com a linha da verdade.
para que possamos adentrar aos níveis celestiais, para que possamos nos banquetear na felicidade plena e absoluta, cada vez mais integrados com o Cristo, cada vez mais integrados com o nosso Pai Celestial. Que nós possamos, então, refletir naquele que é o caminho, a verdade e a vida, e sem o qual nenhum de nós chega ao Pai Celestial, que é o grande objetivo e finalidade para a qual nós fomos criados. Obrigado, muita paz a todos.